Vamos saber mais agora com Ahmed Kuzai, consultor político da Kuzai Associates, que está conosco diretamente de Manamá, no Bahrein. Ahmed, muito obrigada pelo seu tempo. Acabamos de ouvir os números ali. O fato de o regime islâmico estar repetidamente mirando os Emirados Árabes Unidos com esses mísseis e drones. O que você acha disso? Realmente é algo bastante extraordinário, ainda mais considerando que anteriormente a mídia estatal iraniana estava dizendo que o Irã afirmou não ter planos de atacar os Emirados Árabes Unidos. Qual a sua opinião? O que está acontecendo? Bem, isso é uma prova de que as negociações e a abordagem pacífica com esse regime não são um caminho a seguir. Estamos falando dos Emirados. Omã também foi atacado há algumas horas. Assim, são dois estados do Golfo atacados em um dia. Vales, mais cedo o seu convidado estava falando ou lendo um trecho de um jornal iraniano sobre o fechamento do Bab al-Mandab, que é o que provavelmente vai acontecer. Isso nos mostra que esse regime não muda sua forma de pensar, não muda sua abordagem para fazer as coisas. Eles já prejudicaram o mundo e a economia global ao fechar o Estreito de Hormuz. Agora pretendem fechar o Estreito de Bab al-Mandab e intensificar a escalada. Não há outro caminho a não ser acabar com isso. Caso contrário, o mundo inteiro vai sofrer ainda mais do que estamos sofrendo agora. E como você pretende acabar com isso, usando o seu termo? O que você está pensando? Basicamente, o que estamos falando hoje são os RRGC e o poder militar. Uma vez que estamos acabando com eles, isso significa que esgotamos seu arsenal. Esgotamos o controle deles sobre os grupos aliados e a região. Não é uma tarefa fácil. Mas pelo que aconteceu desde fevereiro até hoje, parece que nenhuma desescalada será possível, já que a única coisa que eles fazem é intensificar a guerra, escalar, basicamente matar o próprio povo, não só o povo da região. O povo deles sofre primeiro com eles antes de qualquer outro. Também ouvimos há pouco que os Emirados Árabes Unidos vão implementar o ensino à distância, o ensino remoto em casa, até sexta-feira, algo que é muito familiar para as famílias israelenses. Isso também ocorre muito durante o confinamento e guerras. Mas nos dê uma ideia, se puder, sobre o sentimento ao ouvir esse tipo de medida, o nível de raiva, frustração, humilhação. Como você vê a situação nas nações do Golfo agora, já que o Irã segue mirando os Emirados Árabes Unidos, Omã e outros países? O que pode nos dizer? Bem, desde que começaram a disparar hoje contra os Emirados, aqui no Bahrein, por exemplo, estamos irritados porque atacar os Emirados significa atacar nossas famílias. Atuamos como um só no Golfo. Qualquer ataque aos Emirados ou Omã é considerado um ataque a todos nós. Se começa nos Emirados Árabes Unidos, pode acontecer connosco a qualquer momento. Por isso, ficamos irritados e precisamos ser cautelosos. Como você disse, isso prejudicará os civis. Se o ensino domiciliar começar nos Emirados Árabes Unidos, pode afetar qualquer um de nós. E isso basicamente vai nos levar de volta ao auge da guerra. Ninguém quer ver isso. Mas se essa for a única maneira de se livrar desse regime, acho que todos estão dispostos a isso. Certamente será fascinante ver como isso pode potencialmente galvanizar várias nações que enfrentam a mesma ameaça iraniana. Ahmed, há outro acontecimento dramático neste dia. Relatos de que o sistema de defesa Domo de Ferro de Israel derrubou um dos mísseis iranianos disparados contra os Emirados Árabes Unidos. Claro, isso indicaria que as forças das FDI estão ajudando o aliado de Israel no Golfo. Obviamente, esses são relatos neste momento, mas qual é a sua percepção sobre um desenvolvimento como esse? O Bahrein e Israel também são aliados em termos de normalização graças aos acordos de Abraão, assim como acontece entre os Emirados Árabes Unidos e Israel. Qual é a sua opinião sobre essa possível cooperação de defesa neste momento? Tudo o que você acabou de mencionar basicamente indica que está sendo formada uma nova aliança na região. Acho que depois que essa guerra acabar, as coisas vão mudar, especialmente pelo que temos visto recentemente sobre o comportamento da Liga Árabe nesta guerra, principalmente nos Estados do Golfo. O maior apoiador da Liga Árabe e o maior apoiador de todas as nações árabes e islâmicas
Acho que tudo isso será considerado na reavaliação, recalibração e reposicionamento de como o Golfo se vê. A partir daí, acho que haverá desenvolvimentos maiores, especialmente quando se trata dos Acordos de Abraão e da recalibração em relação a Israel e ao Oriente Médio. Isso vai ser fascinante de acompanhar. E isso também responde à questão sobre todos aqueles relatos durante a guerra, nos bastidores, de que havia muitas nações do Golfo que, na verdade, estavam pedindo isso em privado. Para que o presidente dos Estados Unidos continuasse ou para que Israel e os Estados Unidos garantissem que o trabalho fosse concluído, entre aspas. Como você vê a situação agora, após os acontecimentos recentes contra os Emirados Árabes Unidos e Omã? Sua percepção de que, nos bastidores, há uma pressão para que os Estados Unidos e possivelmente Israel também concluam o trabalho que os Estados Unidos começaram no final de fevereiro. Temos ouvido essas notícias e supostos vazamentos por parte de líderes do Golfo desde que a guerra começou. Nada foi confirmado, mas do ponto de vista pessoal, o que aconteceu hoje, mostra exatamente o que acontece se deixarmos um trabalho inacabado com o Irã. Se deixarmos o Irã do jeito que está, você pode imaginar como será quando os Estados Unidos retirarem as tropas e voltarem para os Estados Unidos? Como ficaremos sozinhos na região? Diante do Irã, eles nunca vão nos deixar em paz. E basicamente eles vão intensificar as coisas, como vimos acontecer com o Hezbollah no Líbano contra Israel e com outros grupos por procuração no Iraque, no Iêmen e em outros estados também. Ouvimos notícias sobre grupos aliados e células adormecidas do Irã atuando por eles nos estados do Golfo, Emirados, Bahrein, Catar, Kuwait e Arábia Saudita. Isso só nos diz uma coisa: deixar o Irã com até mesmo um pouco de poder vai dar tempo para eles e vai permitir que eles se reconstruam e se reorganizem para nos atacar novamente. Então, por que deixar assim? Termine o trabalho e depois discutimos o resto. Ahmed Kusai, ao vivo do Bahrein, sempre agradeço pelo seu tempo. Muito obrigada por estar conosco nesta edição especial de Última Hora.